Olá pessoal, vamos corrigir nossa próxima questão. Nesse exercício nós vamos trabalhar com trigonometria, ou seja, as razões trigonométricas no triângulo retângulo. A gente vai falar também dos ângulos notáveis e do cilindro. Então vamos para a leitura do problema. Para decorar um cilindro circular reto, será usada uma faixa retangular de papel transparente, na qual está desenhada em negrito uma diagonal que forma 30 graus com a borda inferior. O raio da base do cilindro mede 6/π centímetros e ao enrolar a faixa obtém-se uma linha em formato de hélice como na figura. O valor da medida da altura do cilindro em centímetros é... Então vamos dar uma olhada na figura e tentar enxergar algumas coisas que facilitem a nossa resolução. Nós temos aqui o nosso cilindro, observe aqui a nossa folha transparente retangular. Então nós temos aqui um retângulo, muito importante você lembrar das características do retângulo. Então nós temos aqui os lados opostos, eles são paralelos e congruentes. Então essa medida tem a mesma medida desse lado, essa medida tem a mesma medida aqui em cima. Nós temos aqui a nossa diagonal, que foi citada lá no problema, traçada em negrito, e é importante lembrar que os ângulos internos de um retângulo são ângulos de 90 graus, portanto aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Então eu já posso observar que essa figura é um triângulo retângulo e eu já conheço aqui um dos seus ângulos internos, aliás, dois, né? E já dá para eu saber qual é o terceiro. Esse aqui é um ângulo de 30 graus, aqui é 90 graus, portanto esse aqui vai ser um ângulo de 60 graus. O exercício ele pediu para a gente determinar o valor da medida da altura do cilindro. Eu vou destacar aqui a altura do nosso cilindro, representando pela letra H. Lembrando que essa folha ela é retangular, então eu tenho essa medida aqui, ó, exatamente como a altura do cilindro. Observando o nosso triângulo retângulo, eu tenho aqui a altura do cilindro como um dos catetos do nosso triângulo retângulo. De forma que se eu souber a medida, por exemplo, desse outro cateto, que eu vou chamar aqui de D, eu consigo trabalhar com uma das razões trigonométricas do triângulo retângulo. Vamos relembrar as nossas razões trigonométricas? Eu tenho aqui um triângulo retângulo, então eu tenho aqui o meu ângulo considerado é o ângulo alfa. Eu tenho aqui o maior lado como a hipotenusa do triângulo. Esse cateto que forma o ângulo junto com a hipotenusa é o adjacente ao ângulo. E de frente para o ângulo eu tenho o cateto oposto a ele. As nossas razões trigonométricas são essas aqui. E eu posso utilizar, por exemplo, essa última aqui, a tangente do ângulo. De acordo com essa figura, eu tenho aqui que determinar o valor da medida H. Se eu conseguir determinar o valor do D, eu posso usar então a tangente do ângulo. Então eu vou usar essa razão trigonométrica. Tangente do ângulo alfa vai ser igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. No nosso triângulo retângulo, nós temos então que a tangente do ângulo de 30 graus vai ser igual ao cateto oposto H dividido pelo cateto adjacente D. Então eu vou determinar a medida desse cateto D. Uma observação importante é que essa folha ela vai ser enrolada nesse cilindro. E a gente pode observar que esse cateto aqui, ou esse comprimento aqui, ó, ele vai aparecer enrolado aqui nesse cilindro. Mas observem que esse segmento ele é maior do que o comprimento da circunferência desse cilindro. Então, eu preciso saber quantas voltas esse papel vai dar nesse cilindro. E dá para a gente observar claramente por essa diagonal aqui, ó. À medida que a gente vai enrolando esse papel no cilindro, essa diagonal ela vai dando voltas aqui no cilindro. Então, observem que ela começou nesse ponto. Aí ela vai dar uma volta e vai passar aqui, ó. Vamos pegar essa linha aqui, ó, essa margem aqui, né, esse lado aqui do nosso papel como referência. A nossa diagonal começou aqui, então ela está aqui. Aí ela deu a primeira volta, ela passou aqui de novo. Aí ela vai dar a segunda volta, passando aqui de novo. Terceira volta, passou aqui. A quarta volta, a quinta volta e ela fecha aqui com a sexta volta. Portanto,
esse papel ele deu 6 voltas nesse cilindro, o que significa que esse segmento D, ou esse cateto D aqui, ele vai dar 6 voltas nessa circunferência. Portanto, esse D ele é igual a 6 vezes o comprimento dessa circunferência. E como que eu calculo o comprimento de uma circunferência qualquer? 2 vezes π vezes o raio dessa circunferência. E se eu substituir então essa fórmula, né, o C por 2π vezes R, eu tenho aqui então que o meu cateto D vai ser igual a 6 vezes 2 vezes π vezes R. O que eu preciso agora para determinar o valor de D é só o raio dessa circunferência. E lá no enunciado do problema nós temos o valor do raio, que é 6 sobre π. Então eu vou substituir esse valor aqui na minha fórmula, 6 sobre π no lugar de R, e agora fazer os cálculos aqui. Eu vou multiplicar para depois dividir. E observem que eu estou multiplicando em cima por π para depois dividir por π. Então esse π aqui eu posso simplificar. E aí o meu cateto D vai ser igual a 6 vezes 2 vezes 6, que vai dar 72 centímetros. Então agora eu já tenho essa medida aqui, que é 72. Agora eu vou fazer o uso dessa fórmula aqui para eu achar o valor que eu quero, que é o H. Então eu vou substituir o D por 72 centímetros, que foi o valor que eu encontrei, só que eu preciso substituir a tangente de 30 pelo valor dela. Então nós temos que lembrar que 30 é um ângulo notável. Qual é o valor da tangente de 30? Vamos relembrar? Nós temos aqui uma tabela com os ângulos notáveis de 30, 45 e 60. É muito importante que vocês gravem essa tabelinha aqui. E aí a gente pode observar nessa tabela que a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Então eu vou substituir esse valor aqui, e aí eu tenho raiz de 3 sobre 3 igual a H sobre 72. Para eu determinar o valor da minha altura H, basta eu pegar esse 72 e passar para cá multiplicando. Então o H vai ser igual a 72 raiz de 3 sobre 3. Posso dividir 72 por 3, simplificando 72 com 3, vai dar 24, portanto a minha altura H é igual a 24 raiz de 3 centímetros. Alternativa B, minha resposta. Obrigado pela atenção e bons estudos.